3, 2, 1. Foi a partir do momento onde eu estava na universidade que eu passei a vivenciar a minha transgeneridade de forma pública. E por conta disso, eu passei a enfrentar uma série de desafios que eu não enfrentava antes. Para que outras pessoas não passassem por aquilo que eu estava passando, e ainda passo, infelizmente, eu fundei a Transcendemos. Em casa, eu tenho um marido que está na classificação de negros, ele se auto-identifica dessa maneira, assim como a minha filha mais velha, a Lilian. E a gente vive muito, eu como uma mulher branca, eu vejo, né, eles vivendo algumas situações que para mim são inaceitáveis. E uma pergunta que sempre chega aqui é: Gabriela, mas eu não sou LGBT, será que eu deveria falar sobre esse assunto? Será que eu deveria me posicionar sobre? Poxa, eu não sou uma pessoa negra, né? Será que eu vou estar invadindo o espaço do outro falando sobre isso? Né? Lugar de fala, Gabriela, onde essas coisas se encaixam? E algo que eu sempre digo é: você não precisa ser uma pessoa negra para ser aliada na luta contra o racismo. Da mesma forma que você não precisa ser LGBT para ser uma pessoa aliada na luta contra a LGBTfobia. Acho que todo mundo pode apoiar, todo mundo tem um papel. Assim, quando a gente fala de reconhecimento de privilégio, talvez a gente não esteja falando de culpa, mas sim de responsabilidade. Quais privilégios nós temos e como a gente pode usar isso como ferramenta para impactar positivamente a vida das pessoas que estão no nosso entorno. Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo. Eu sou Stefano Venturato. E eu, Isabela Câmara. E esse é um Case para Chamar de Seu, o podcast da Anshan Brasil. Como vocês sabem, a gente se encontra por aqui todas as terças com um episódio completinho e às quintas-feiras com um episódio bônus cheio de dicas práticas. Nossa intenção aqui é encontrar os principais cases e histórias de sucesso do Brasil e que está do mundo. Estamos chegando lá. Para estar aí no seu agregador de podcast, para que você consiga pegar quais são os principais erros, quais são os principais fracassos, mas também quais são as principais ideias que você pode levar para o seu dia a dia e conseguir aplicar e conseguir se apropriar desse case. Lógico, a gente quer muitas sugestões de case, então mande a sua sugestão de case para o podcast @anchambrasil.com.br. Nossa intenção é que a gente consiga explorar muitos cases por aqui. E não por acaso a gente vai falar hoje sobre diversidade. Diversidade é um tema que é muito caro para a Anshan Brasil. É um dos principais temas que são discutidos aí diariamente nos nossos eventos, nos nossos comitês estratégicos. Durante o mês de setembro, inclusive, a gente vai ter uma grande jornada de diversidade que vai permear aí várias iniciativas da Anshan. E o podcast de hoje, o Case da Transcendemos, não à toa está por aqui. Talvez a gente vai começar aí a abrir com chave de ouro essa discussão sobre diversidade dentro da Anshan, não é isso? É isso aí, como o Steph falou, a gente vai falar sobre diversidade hoje, a gente vai falar sobre inclusão e principalmente sobre equidade. A gente vai falar também sobre como criar uma cultura ali acolhedora para o público LGBTQIA+, o valor da diversidade para o negócio, a responsabilidade social ali da empresa para com a diversidade. E é isso. Bora para onde então, Steph? Vamos começar? Bora pro case então. É hora de pegar papel e caneta na mão, que tem muita dica hoje. Olá, então hoje estamos aqui com a Gabriela Augusto, né, que é diretora fundadora da Transcendemos, e também com a Natália Sobral. A gente já combinou aqui de só falar em apelidos, então Nath e Gabi. A Nath, ela é Head de Talent Acquisitions na Cargill. E hoje a gente está aqui para falar sobre o case da Transcendemos, né, Steph? Estamos aqui com a Gabi, que é a fundadora aí da Transcendemos. Eu já fiz as minhas pesquisas aí, recomendo que vocês façam as pesquisas, entrem no Instagram, procurem pela Transcendemos também, porque a história é maravilhosa, mas teremos tempo aí para ouvir um pouco mais sobre o que a Gabi e a Transcendemos estão fazendo aí por essa causa tão importante, e também o papel de empresas como a Cargill no processo também de trazer isso de iluminar essa discussão no meio corporativo. Olá, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, para a gente começar a nossa conversa, e vocês, vocês que já estão nos ouvindo, que já são ouvintes, fãs do Um Case para Chamar de Seu, sabem que a gente se inspira muito na MPB, em outras músicas brasileiras para os nossos quadros aqui do Um Case para Chamar de Seu.
E a gente já começa com o quadro Detalhes Tão Pequenos, que é simplesmente o momento em que vocês se apresentam, nos contam de onde vêm, do que se alimentam, realmente nessa pegada bem Globo Repórter misturada com Roberto Carlos. Acho que é uma mistura um pouco diferente, digamos assim, né? Mas é o momento para vocês contarem para a gente um pouco de vocês. Vamos começar com Gabi? Pode ser. E Gabi, cuidado, hein, conta gente? pra Falo gente. demais. Vou ficar aqui meia hora falando. Não, brincadeira, vou tentar ser breve. Bom, meu nome é Gabriela Augusto, eu sou uma mulher trans, negra, estudei minha vida toda em escola pública, mas acabei ganhando uma bolsa de estudos para estudar Direito na PUC de São Paulo. E, assim, quando eu entrei na universidade, eu ainda não tinha passado pelo meu processo de transição de gênero, foi só me conectando ali com outras realidades, que eu pude entender não só mais profundamente o mundo, mas também a mim mesmo. E aí eu reuni forças e reuni a coragem para passar por esse meu processo de transição de gênero. Então, foi a partir do momento onde eu estava na universidade que eu passei a vivenciar a minha transgeneridade de forma pública. E por conta disso, eu passei a enfrentar uma série de desafios que eu não enfrentava antes, né? Vocês devem saber que a vida de uma pessoa trans não é nada fácil. E para que outras pessoas não passassem por aquilo que eu estava passando, e ainda passo, infelizmente, eu fundei a Transcendemos, como uma empresa que tem como objetivo promover essa diversidade e inclusão, principalmente no mercado de trabalho. Então, hoje, por meio da Transcendemos, eu ajudo não só outras organizações a se tornarem mais inclusivas, mas também apoio talentos a se desenvolverem profissionalmente. Muito legal. Bom, E agora você, Natália. Conta um pouquinho aí pra gente quem é a Natália, a Nath, né? Para além das Acquisitions da Cargill. Bom, então sou Natália, sou mulher cis, sou casada com o Henrique, sou mãe da Elisa e da Lilian, e do Spock também, que pode fazer parte desse podcast em alguns momentos. E sou uma pessoa que trabalha aí constantemente com esse olhar de diversidade, equidade e inclusão na Cargill. Para mim, além de ser um valor, né, em casa eu tenho um marido que está na classificação de negros, ele se auto-identifica dessa maneira, assim como a minha filha mais velha, a Lilian, e a gente vive muito, eu como uma mulher branca, eu vejo, né, eles vivendo algumas situações que para mim são inaceitáveis, né, então além dessa situação que eu vivo em casa, eu me considero uma pessoa bastante engajada e que está aprendendo muito, né, sobre essa temática, até pelo meu espaço que é privilegiado, considerando a minha criação, considerando tudo que eu sou, né. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né, e tenho certeza que vai ser um momento não só de a gente trocar ideias, compartilhar informações, mas também de eu me desenvolver enquanto pessoa e aprender muito com a Gabriela, que tem um conteúdo aí fantástico também, né? Pesquisei bastante, Gabriela, sobre você, e estou bastante ansiosa para a gente conversar. Sensacional. A gente percebe que o episódio vai ter bastante coisa, quando já são detalhes tão pequenos, eu já até falei aqui, para que a gente fique num bate-papo aqui, eu e Isa, falei, a Isa, já quero falar uma coisa. A Nath, na verdade, quebrou uma primeira pergunta que eu ia fazer, na verdade, uma primeira provocação, que ela se apresentou como uma mulher cis, como um detalhe tão pequeno dela. Mas eu não... acho que a primeira provocação que fica, e aí eu passo para você, Gabi, sobre isso. E, inclusive, isso é algo que me ocorreu agora. Eu não me apresento como um homem cis gay. Eu me apresento apenas como Stefano. A gente, até mesmo estando aí, a gente, assim, falando sobre diversidade, mesmo eu sendo gay, eu não me apresento como gay, né? A gente acaba não colocando isso. E o que nos força, inclusive, a colocar isso como um detalhe tão pequeno nosso? Porque isso acaba também precisando vir na nossa identidade, na sua visão. Bom, eu acho que isso linka com várias discussões que permeiam esse assunto, né? Diversidade e inclusão. Porque uma pergunta que sempre chega aqui é: Gabriela, mas eu não sou LGBT, será que eu deveria falar sobre esse assunto? Será que eu deveria me posicionar sobre? Poxa, eu não sou uma pessoa negra,
né? Será que eu vou estar invadindo o espaço do outro falando sobre isso? Né? Lugar de fala, Gabriela, onde essas coisas se encaixam? E algo que eu sempre digo é, você não precisa ser uma pessoa negra para ser aliada na luta contra o racismo. Da mesma forma que você não precisa ser LGBT para ser uma pessoa aliada na luta contra a LGBTfobia. Acho que todo mundo pode apoiar, todo mundo tem um papel. E eu acho que o primeiro passo é se posicionar, sabe? Se posicionar como alguém que acredita num mundo mais justo, mais igualitário. E pensando aqui, enquanto você falava, Stefano, assim, você falou de cisgênero, né? Porque, para quem não sabe, assim, quando a gente fala de transgênero, a gente está falando de uma pessoa que não se identifica com aquele gênero que foi designado a ela no momento do nascimento, né? Eu sou uma mulher transgênero. Quando eu nasci, disseram que eu era um menino. Ao longo da minha vida, eu passei a me entender como mulher. Cisgênero seria basicamente o contrário disso, né? Uma pessoa que se identifica com o gênero que foi designado a ela no momento do nascimento. E por que alguém deveria se apresentar e falar em determinados momentos, né, que é cisgênero ou transgênero? Eu acho que isso tem muito a ver com se posicionar, se mostrar que, aliás, mostrar que está ali para apoiar, que acredita de alguma forma no mundo mais justo. Por exemplo, hoje é cada vez mais comum que as pessoas coloquem em seus LinkedIns ou até nas assinaturas do e-mail os pronomes que utilizam. Assim, em várias situações, e aí eu não estou falando nem só de transgeneridade, né? Às vezes a gente se depara com um nome mais ambíguo, até uma expressão de gênero também mais ambígua, e a gente não sabe dizer se a gente chama de senhor, se chama de senhora, se chama de ele, se chama de ela, né? Então, uma boa prática é perguntar quais os pronomes a pessoa com quem você está falando se identifica, quais pronomes ela utiliza, né? E aí, também, além de perguntar, as pessoas estão colocando no LinkedIn, né? O LinkedIn recentemente implementou essa função, né? Existe um campo lá, é oficial isso. Hoje no LinkedIn você pode colocar pronomes ela, dela, she, her. E é importante observar que não só pessoas trans estão fazendo isso, né? Várias pessoas cisgênero estão colocando os pronomes como uma forma de demonstrar esse apoio à comunidade trans. Então, na medida em... E eu estou dando uma voltona aqui, né, para explicar o que eu acho da sua pergunta. Assim, eu acho que na medida em que você se coloca como um homem cis, eu acho que isso é bem positivo, assim, porque isso desconstrói aquela ideia do outro também, né? Porque a gente sempre fala, a pessoa trans, a pessoa trans, a pessoa trans, como se fosse o diferente, né? Qual que é o referencial? O referencial é a pessoa cisgênero. Esse é o certo, e ser trans é o errado. Né? Quando a gente estava na escola, não sei se vocês devem lembrar, né? O lápis cor de pele, né? Que cor era o lápis cor de pele? Né? Qual que é a referência ali? Qual que é a pele certa? Qual que é a outra pele, né? Então, na medida em que a gente se posiciona, poxa, coloca os pronomes na nossa assinatura do e-mail, coloca no nosso LinkedIn, acho que a gente desconstrói essa ideia do outro, do certo, do errado. Acho que se a pessoa cisgênero é a pessoa transgênero, né? Se eu falei que eu sou trans, não há problema você falar que você é cis, né? Sim, e isso passa também por reconhecer privilégios, né, Gabi? É muito no sentido também de cisgênero, branco, homem, tem acesso claramente a outras oportunidades, enfim, isso também passa por esse reconhecimento e até transportando isso para Cargill. Natália, você percebe que as pessoas também se reconhecem nesses privilégios também quando fazem isso? É uma cultura que ainda está sendo implementada? Como funciona com vocês? Bom, o que eu vejo dentro da nossa organização é uma evolução, tá? Assim como a gente tem a evolução das gerações, né, e a exposição, como a Gabi falou, né, as pessoas se colocando, se apresentando, isso se torna algo natural, né? E eu vejo essa evolução clara na Cargill. Então, aqui internamente, assim como no LinkedIn, a gente tem colocado também, né, nos e-mails, por exemplo, she, o he, né? Isso tem sido cada vez mais comum nos e-mails internos, além, por exemplo, de uma reestruturação da nossa parte de facilities para que as pessoas também no dia a dia se sintam e possam ser elas mesmas. Né? A gente tem um valor que é o people first. Dentro desse people first, né, pessoas em primeiro lugar, é isso, assim, é a pessoa ser ela, quem ela quer ser e como ela se sente. Né? Então, quando a gente pergunta, por exemplo, nos processos seletivos, como se você se autodeclara? Né? Então, a pessoa pode se declarar, por exemplo, que ela é preta, mas se eu olho para ela e falar, não é.
né, na minha visão, no meu, né? E aí eu vou falar, não, tudo bem, você se declara dessa maneira, você se sente assim, é assim que a gente vai considerar você internamente, né? Então, a Cargill vem evoluindo, a Cargill vem, né, trabalhando para que isso se torne, né, algo natural e que as pessoas realmente sejam elas mesmas e não tenham que fazer um papel dentro de uma organização, porque quando você se coloca ou você é aquilo que você não sente, né, a organização perde com isso, porque os resultados não são entregues, você tem funcionários e funcionárias que não são engajadas, e isso impacta diretamente, né, o objetivo da Cargill, que obviamente tem o lucro por trás, tem a questão de alimentar o mundo, né, que é um dos nossos propósitos. Então, é muito importante que esse ambiente consiga, né, evoluir a tal ponto que as pessoas realmente consigam ser elas mesmas. E aí eu vejo que esse é o caminho que a Cargill está tomando e um patamar que a gente já está alcançando. Legal. E aí, Natália, aproveitando que a gente está falando aí de uma empresa já estabelecida, né? Eu queria perguntar uma dúvida aqui. Como fica a questão dos nomes sociais nos e-mails, né? Nas tratativas do RH? Como que se dá essa relação aí na Cargill? Acho que muita gente também quer saber disso. A gente, claro, a Cargill é uma empresa americana, né? Então, muitos dos procedimentos que a gente tem, e processos e fluxos, eles vêm da estrutura americana, né? Mas, felizmente, até pela questão do people first, as pessoas em primeiro lugar, a gente tem conseguido fazer adequações para que, por exemplo, né, a pessoa trans, ela tenha um nome no crachá da maneira como ela quer ser chamada. Então, a gente tem funcionários que foram contratados em transição, né? Então, ainda tinham documentos, né, com o gênero do seu nascimento, e a gente pediu para que a gente tem dentro dos nossos formulários que eles colocassem o nome social. E esse nome que a gente considera dentro dos nossos registros, né? Então, como o crachá vai com esse nome, o e-mail também vai com o nome social. Então, a gente deixa bastante aberto para que a pessoa possa colocar aquilo que ela quer ser chamada, da forma como ela quer ser chamada, né? Até a gente, né, na época que fez essa transição, esses ajustes, a gente até brincava, e se a pessoa quiser ser chamada com um apelido, Nath? É um problema? Não, não é um problema, né? Porque ela se sente bem sendo chamada assim, né? Então, é um cuidado que a gente vem trabalhando e o Brasil tem sido exemplo para o restante do mundo. A gente está mudando o nosso sistema agora, inclusive, de recrutamento e seleção, e uma das coisas que o Brasil trouxe, precisa ter isso, né, na inscrição, a pessoa precisa ter o campo de nome social, e não o nome de registro, né? E a gente conseguiu influenciar, e agora a gente tem esse campo lá. Né? Então, eu acho que são pequenos detalhes que fazem com que a pessoa, mais uma vez, se sinta ela mesma, né, e se sinta confortável no ambiente de trabalho. Então, Gabi, eu também queria saber sua opinião sobre isso. Qual que é a importância, né? A gente sabe que é para a pessoa se sentir bem, mas a questão da burocracia, como que lida, né, com isso em uma grande empresa? Legal, eu queria só pegar um outro gancho também, que a gente falou de reconhecer privilégios, né, na última pergunta, e eu acho isso essencial. Só é importante lembrar que, assim, quando a gente fala de reconhecimento de privilégio, talvez a gente não esteja falando de culpa, mas sim de responsabilidade, né? Então, quais privilégios nós temos e como a gente pode usar isso como ferramenta para impactar positivamente a vida das pessoas que estão no nosso entorno. Eu acho que é muito sobre isso. Mas agora sobre burocracias, procedimentos, práticas, políticas, né, para a inclusão de pessoas trans, é fundamental que a gente olhe para esse aspecto também, né? Porque eu vejo muitas empresas ainda olhando só para contratação, assim. Eu tive uma reunião há um tempo atrás com uma empresa e me falaram o seguinte, quando eu cheguei lá, uma reunião presencial, tá? Foi um pouco antes da pandemia, e me falaram, Gabriela, como que a gente faz para contratar pessoas trans, né? Onde vivem, o que comem, como podemos nos conectar com esse público. E durante essa reunião, havia várias pessoas ali presentes, né? E eu, representando a Transcendemos. Naquela reunião, me chamaram várias vezes no masculino, assim. Se referiam a mim, ele, mas o que ele acha, ele. E eu fiquei pensando, poxa, essa empresa está preocupada com a contratação, mas não está preparada para o básico, que é respeito ao uso do pronome, né? E eu nem quis imaginar, assim, como eram as outras políticas. Poxa, se a gente tem um colaborador, uma colaboradora transgênero lá que passa pelo processo de transição, né? Quanto tempo será que essa empresa não ia demorar para mudar o e-mail, mudar o crachá, sabe? Eu tenho visto várias coisas bastante complicadas nesse sentido. Assim, eu tenho um colega numa importante
numa importante empresa de consultoria, e ele passou o processo de transição de gênero dele lá dentro, né? E, a empresa demorou mais de 4 meses, assim, para mudar o nome dele. Eu cheguei para uma reunião lá, presencial também, e quando eu perguntei, que assim, quando eu cheguei na recepção, perguntaram onde eu iria, com quem eu falaria, e eu falei o nome dele e não encontraram o nome dele no sistema, sabe? Foi uma baita situação chata, assim, que a reunião atrasou porque não encontrava quem que era fulano, porque tava um outro nome lá na base. Também várias pessoas ali com quem ele se relacionava comercialmente, às vezes trocavam o nome porque estava um nome na assinatura do e-mail, no usuário do e-mail. Aí o nome que ele utilizava era outro. Então, como uma empresa pode ser ágil, em primeiro lugar, nessas mudanças, né? Como que a gente pode olhar para benefícios, por exemplo, plano de saúde? Tenho visto colegas, às vezes, tendo procedimentos médicos, cirúrgicos negados por conta do gênero, né? Porque, às vezes, o plano pode entender, poxa, urologista é uma mulher, por quê? Será que a mulher deveria ir no urologista? Né? Há tantas especialidades médicas que seriam, em teoria, voltadas para um gênero para o outro. Às vezes isso dá problema no plano, né? Porque há coisas muito simples que podem ser feitas, há coisas um pouco mais delicadas, que assim, às vezes plano de saúde, às vezes algumas coisas demandam uma negociação com fornecedores, né? Mas outras coisas são simples. Poxa, a gente tem uma política de uso de pronome, respeito ao nome social, conscientização do corpo de colaboradores sobre questões práticas, questões do dia a dia. Então, poxa, você não sabe se deve chamar de ele ou se chama de ela, pergunte à pessoa. Né? Mas as pessoas têm medo, muitas vezes, de perguntar. Então, como que, por meio de uma conscientização, a gente fortalece essa cultura inclusiva? Como que a gente muda esses processos para que eles se tornem mais ágeis? Então, se alguém passa por uma transição dentro da empresa, como que é a experiência dessa pessoa? Se alguém está num funil de talent acquisition, como que é a experiência dessa pessoa também? Porque às vezes começa no formulário, assim. Às vezes pode parecer algo básico. Quando eu me deparo com um formulário que pergunta meu sexo, às vezes eu fico confuso, assim, eu fico, deveria estar perguntando o gênero. Há formulários, assim, que eu já vi, formulários de contratação, de cadastro em vaga, que as pessoas perguntam, você é homem, mulher, transgênero, não binário. Aí, assim, se você marca transgênero, você não é mulher, então, né? Se você é mulher, você não é transgênero. Às vezes começa no user experience, sabe? A gente precisa mapear essas jornadas de talento, jornadas do colaborador, estudar cada um desses pontos de contato e tornar eles amigáveis a essa diversidade. Muito bom, Gabi. Agora a gente vai passar para o case, né? A hora do case, propriamente dito, que a gente veio falar aqui do case da Transcendemos. E como a Gabi disse, né? A gente vê que hoje a diversidade, falar sobre diversidade é muito mais comum, né? Do que era antigamente, a gente já sabe disso. E a gente sabe também que várias empresas estão ali estruturando culturas e processos mais inclusivos. Mas a gente sabe também, né, que na realidade ainda tem muito para ser feito, tem muito ainda para abraçar essa luta, e é justamente por ter muito trabalho a ser feito que a gente trouxe a Gabi aqui para ajudar a gente a refletir sobre a responsabilidade, né, que as corporações têm ali com a sociedade, né, com o mundo como ao todo. Então, mais uma vez, Gabi, muito obrigada por topar aqui participar de um case para chamar de seu, e agora é a hora do case. Gabi, a gente quer saber aí, né, a gente queria que você contasse, né, um pouquinho mais sobre o que está por trás da Transcendemos, como é que surgiu a ideia da consultoria e como você enxerga ali esse papel das empresas nessa luta. O Gabi, até para já começar aí para te dar um pouco do que eu acho legal a gente bater um papo aqui. Com certeza quem está nos ouvindo vai pesquisar, já coloquem aí a Gabi no Google, tem várias entrevistas dela, e eu sei que ela já contou essa história em outras entrevistas, mas ainda assim eu vou te pedir para contar essa história. Tem alguns formatos de palestra aí que falam do day one, né? Aquele dia que você percebeu, percebi um problema e preciso resolver esse problema aqui agora, senão alguma coisa vai acontecer aqui e esse problema vai continuar não resolvido. Qual foi o seu momento do estalo que você percebeu? Preciso criar Transcendemos para ajudar empresas, ajudar as pessoas a entenderem que
isso não pode acontecer, que isso é um problema? Bom, eu disse a vocês que, por conta da minha transgeneridade, eu tenho me deparado com uma série de desafios, né? E, infelizmente, eles são cotidianos, assim. Na pandemia mesmo, eu tenho saído com uma frequência mais baixa, mas em quase todas as vezes eu sou lembrada, né, do lugar que eu ocupo na sociedade, assim. Por mais que eu tente esquecer, por mais que eu tente tratar como detalhe, as pessoas me lembram, assim, eu vou na farmácia, vou na padaria, as pessoas me chamam de senhora, as pessoas me olham de outro jeito, então não dá para deixar de lado, assim. Mas eu acho que se eu for pensar no o day one ou day zero? Day one, day zero, assim, o momento que, O momento. aqui, que você decidiu, agora isso não pode ficar desse jeito. Poxa, se eu for pensar no start disso, eu, assim, me lembro de uma situação bem complicada, assim, eu sou casada com outra mulher, isso é algo que confunde algumas pessoas, né? Porque, como assim, Gabriela, você é mulher trans, você sente atração por mulheres? Bom, sim. Uma mulher pode amar outra mulher, com uma mulher trans também é perfeitamente possível que isso aconteça. Mas, enfim, eu fui, alguns anos atrás, em uma festa com a minha esposa, e era aniversário da minha esposa. Nesse dia, era uma sexta-feira à noite, e nós fomos em um espaço de eventos bem grande aqui em São Paulo, bem famoso. Assim, eles realizam eventos para milhares e milhares de pessoas. Então, como vocês devem imaginar, nós chegamos lá sexta-noite, havia centenas e centenas de pessoas na fila. Nós esperamos a nossa vez para passar pelo processo de revista ali, né? Porque geralmente nessas festas as pessoas olham dentro da bolsa das mulheres, né, para ver se há algum item não permitido, revistam os homens, né, veem se há coisa nos bolsos. E nós fomos, logicamente, nós duas, na fila de revista feminina, né? Quando chegou na minha vez, a moça que estava fazendo a revista, a segurança, ela me perguntou se eu era mulher, né? Porque que eu estava ali na fila de revista feminina. Eu disse que sim, sou uma mulher. E a moça, ela me olhou e falou, então me prova que você é mulher. E aí eu parei e pensei, puxa, de novo, né? E eu olhei para a moça e falei, olha, se você quer dar uma olhada nos meus documentos, assim, eles não estão retificados ainda, mas, poxa, você não precisa nem encostar em mim, né? Só olhar dentro da bolsa. Será que isso é mesmo necessário, assim, que eu mostre, prove, né? Nem sei como provar isso, não sei se é possível, né, provar que alguém é homem ou mulher. E aí, ela falou, regras são regras, eu não posso te deixar entrar, você tem que ir para a fila de revista dos homens. E assim, isso por si só foi horrível, assim, eu fui para a fila de revista dos homens, eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz, eu fui até a fila de revista dos homens, esperei lá de novo minha vez, e como vocês devem imaginar, assim, era um espaço aberto, então centenas e centenas de pessoas olhando para aquela situação, apontando, falando, olha só o traveco querendo enganar o segurança, sabe? Começaram a rir de mim, rir da minha esposa, e eu esperei a minha vez de novo. O segurança, ele foi falar comigo, ele falou, eu não sei o que fazer. Eu preciso falar com o meu coordenador aqui para ver como que eu autorizo essa entrada, sabe? Como se fosse algo ridicularmente difícil de ser resolvido, né? E assim, eu não acho que era ridicularmente difícil de ser resolvido, mas foi profundamente triste, assim, sabe? Foi uma experiência horrível, sabe? A gente chorou, estragou, assim, a nossa data, a nossa comemoração, que era para ser um dia bom, foi um dia muito ruim, que a gente lembra com muito pesar, muita dor, assim, por essa humilhação, sabe? De ter ficado lá um tempão, lá sob risos, sob apontamentos, sob acusação de que parecia que eu estava querendo enganar alguém, né, pelo simples fato de ser quem eu sou. E aí eu fiquei pensando, meu, de quem que é a culpa disso? Tem alguém culpado? Sim, é minha culpa? Porque eu me culpei, assim, durante muito tempo eu me culpei. Que eu pensava, poxa, olha só as situações que eu estou fazendo as pessoas que estão no meu entorno passar. Minha esposa, por exemplo, né? Tô fazendo ela sofrer, tô fazendo ela chorar. Minha mãe, quando saí com a minha mãe, eu ficava com medo, assim. Meu, o pessoal vai rir de mim, vai apontar. Podemos sofrer uma violência, não só eu, mas a minha mãe que está comigo, meus amigos que estão comigo, sabe? Eu comecei a me sentir culpada, assim, por ser um perigo, assim, para as pessoas que estão no meu entorno, sabe? Por estar vinculado a essas situações, assim,
constrangedoras. Mas eu pensei, será que a culpa é minha? Será que a culpa é da moça que não deixou eu entrar? Ou será que a culpa é da empresa que não pensou num procedimento, não pensou num treinamento, não pensou numa conscientização? Aí eu cheguei à conclusão de que se há alguém que deveria ser responsabilizado é a empresa. E assim, não no sentido punitivo, assim, eu me formei em Direito, mas eu não acredito muito, assim, não queria processar a empresa, não queria prevenir com que essas situações acontecessem novamente com outras pessoas. Então foi aí que eu criei a Transcendemos, para oferecer soluções, para pensar em mudanças de processos, para outras pessoas não passarem por situações como essa, que eu mencionei uma, sabe? Acho que foi uma gota d'água, mas infelizmente isso é comum. Mas há empresas como a Transcendemos que estão aqui para ajudar a reverter esse cenário. Quem quiser conhecer mais também pode seguir nas nossas redes, Instagram, @Transcendemos _. Isso que eu ia falar. Já passa o arroba aí, Gabi, porque todo mundo já vai entrando ao mesmo tempo aí, já vai acessando. Exato. Quem quiser saber um pouquinho mais do que a gente faz e como a gente faz, pode seguir no Instagram, @Transcendemos _. Meu perfil pessoal também podem seguir lá, é @gabriela.aug, tanto no Instagram como no TikTok, olha só. E no LinkedIn, é onde eu publico conteúdo com mais frequência. Podem procurar por Gabriela Augusto. Legal, Gabi. Me tira só uma dúvida. Do tempo que aconteceu esse relato que você estava contando agora, até a criação da Transcendemos, foi quanto tempo? Situa um pouquinho a gente no tempo. Legal. Essa situação que eu mencionei foi em 2017. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi criar esse livrinho aqui. Eu acho que quem está assistindo pelo YouTube pode ver, né? Então, se alguém estiver ouvindo na plataforma de streaming, dá um pulinho no YouTube para dar uma olhadinha. Assim, nesse livrinho, eu escrevi algo simples, sabe? Algumas dicas básicas sobre como promover uma cultura de respeito dentro de uma empresa. Então, como promover igualdade de gênero, como promover igualdade racial, respeito à pessoa com deficiência, respeito às pessoas LGBTs. Eu coloquei tudo isso daqui num livrinho bem... eu acho que quem está assistindo talvez consiga ver, não sei se está ao contrário. Está ao contrário, né? Não, mas dá para ver. Dá para ver. Tá. Assim, eu fiz esse livrinho de uma forma que eu pudesse imprimir na minha própria impressora e eu comecei a ir de porta em porta em empresas que estavam no entorno de onde eu morava. Eu morava num lugar chamado Taboão da Serra, que é uma região mais periférica aqui de São Paulo. E eu comecei a distribuir de graça esse livrinho nas empresas. Foi bem bacana esse momento, porque foi um momento de bastante aprendizado, sabe? Eu sentava com o pessoal dessas empresas para entender qual que era a visão deles sobre diversidade, sobre inclusão. E por mais que eu não cobrasse pelos livrinhos, eu comecei a ser chamada para palestras, para treinamentos. A primeira empresa que me contratou foi uma hamburgueria, eles me pagaram inclusive com hambúrgueres. E aí, a segunda empresa também foi um restaurante que me chamou para treinar o pessoal do atendimento lá. Mas a demanda foi se sofisticando, né? Empresas começaram a me demandar não só para essa parte de aprendizagem, mas também para uma consultoria estratégica de diversidade e inclusão. Foi aí que eu fundei a Transcendemos, trouxe uma equipe de pessoas também bastante talentosas para trabalhar comigo e implementar todas essas agendas de ações nessas empresas parceiras. Legal. E aí, Gabi, uma coisa que eu queria muito ouvir você falar é que, assim, a gente sabe que o olhar, né, da empresa para além da responsabilidade social, quando a gente fala de diversidade, é que a empresa também ela tem ali um ganho do ponto de vista do business, né? A gente está falando de tornar o mundo melhor? Sim, claro, mas também a gente está falando de tornar aquela empresa melhor, né? Com produtos, com serviços e com soluções mais relevantes para uma sociedade que cada vez mais está caminhando para uma sociedade cada vez mais diversa, né? E para ter um negócio ali diverso, consequentemente, a gente tem um negócio inovador, um negócio mais criativo. E eu queria que você comentasse um pouquinho desse ponto de vista do business também. Sim, sem dúvida. Uma coisa que eu percebi é que muitas pessoas, às vezes, acabam se apegando ao aspecto da responsabilidade social, né? Porque quando a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente está falando de como tornar o mundo mais justo, mais igualitário, né? Um mundo um lugar melhor. Mas também tem a ver com tornar a empresa uma empresa melhor, né? São duas faces de uma mesma moeda. Então, além de responsabilidade social, a gente precisa falar do benefício para
performance do negócio. E aí, quando a gente está falando da performance do negócio, a gente pode falar, por exemplo, do impacto disso na atração e retenção de talentos. Porque se a gente quer as melhores pessoas nos nossos times, a gente precisa fortalecer uma cultura onde todo mundo se sinta livre para ser quem é. As pessoas, hoje é muito fácil abrir um Glassdoor, um site de avaliações e ver como que é trabalhar em determinada organização. Então, se a gente quer as melhores pessoas conosco, né, a gente precisa ter um conjunto de práticas, um conjunto de políticas, até porque isso tem a ver com as pessoas que trabalham, escolhem os lugares onde elas querem trabalhar hoje, muito por propósito também, né? Buscam marcas, buscam empresas que estão alinhadas com seus valores. E hoje se fala mais em direitos das pessoas negras, LGBTs, das mulheres, né? As pessoas buscam por organizações que têm algum comprometimento com essas causas. Então, isso é importante não só para atrair, mas também para reter talentos, né? Porque se a gente não tem um lugar onde as pessoas se sentem à vontade, se sentem felizes, as pessoas vão embora, vão procurar outras empresas, né? A gente começa a ter altas taxas de turnover. Mas para além de atração e retenção, isso tem a ver também com engajamento, né? Porque se você é livre para ser quem é numa empresa, você vai trabalhar com um sorriso no rosto. E se você vai trabalhar com um sorriso no rosto, é natural que você se engaje mais nas suas tarefas. É natural que você atenda os clientes também com um sorriso no rosto. Isso se reverte em customer experience também, né? Sem falar nos efeitos relacionados à inovação, à criatividade, porque assim, pessoas com diferentes trajetórias de vida, diferentes visões de mundo, podem agregar muito na produção de um produto ou serviço inovador. Porque assim, se a sua empresa atende uma diversidade de clientes, é importante que essa diversidade de clientes esteja representada ali nas equipes que vão criar essas soluções. Né? Como criar uma solução para pessoas negras ou pessoas LGBTs sem ter essas pessoas negras e LGBTs nos nossos times. Mas mais do que ter essas pessoas nos nossos times, a gente também precisa trazê-las para o centro do processo criativo, né? Não adianta ter pessoas negras, pessoas trans, só se a gente está falando de uma hierarquia, né? Só na base da pirâmide. A gente precisa ter essa diversidade em posições de liderança, né? A gente precisa fazer com que essas pessoas tenham voz. Pouco adianta ter pessoas negras, pessoas trans, se elas não são ouvidas na organização, né? Se elas não têm segurança psicológica para falar, para expor suas ideias. Então, eu penso que se a empresa desenvolve um conjunto de práticas, um conjunto de políticas e consegue impulsionar essa diversidade por meio dessa inclusão, a gente com toda certeza vai encontrar esse valor relacionado à performance do negócio. É isso, Gabi. Eu acho que vale muito a pena a gente ouvir um pouco da Nath. Nath, com esse olhar de business, inclusive, né? Cargill está num setor que, e aí eu totalmente voltado para o feeling aqui, mas um setor que certamente ainda está se adaptando, ainda está caminhando nesse processo. Conta para a gente um pouco também, até voltando para a pergunta que a gente fez para a Gabi, do estalo. Então, o que foi o estalo, tanto para você quanto para a Cargill? Para você já até chegou a dar uma explorada, mas o que foi o estalo para a Cargill e como estão acontecendo as coisas na prática hoje dentro da Cargill também? Bom, pessoalmente falando, né, em primeiro lugar, porque eu acho que a gente tem que sempre colocar a gente em primeiro lugar para depois pensar na organização, porque quando a gente está bem, quando a gente está, né, engajado com a nossa situação, a gente reflete isso nos resultados. Então, pessoalmente falando, eu acho que eu tive esse start com a minha filha, né, eu tive 2 situações com ela, e até me emociono falando isso, porque é algo que assim, eu não tinha noção, né? Eu sou uma pessoa privilegiada, eu cresci num ambiente com N situações, N crises na minha vida, mas eu sou uma mulher branca, assim, mulher ainda tem um espaço a ser alcançado na sociedade, mas enfim, né? E a minha filha uma vez virou para mim, ela tinha 2 anos, 2 aninhos, eu estava levando ela para a escola, e aí ela olhou a minha mão e falou assim, mamãe, eu não queria ser dessa cor, e aí ela mostrou a mão dela. Aí eu falei, por quê, filha? Não, mamãe, eu queria ser igual a você. E aí mostrou a minha mão, né? Naquele momento eu falei assim, meu Deus, assim, em que momento eu deixei passar alguma coisa, né? Dentro da nosso cenário familiar, será que eu também me culpei muito, Gabi, assim, como mãe, sabe? Por que minha filha tá tendo essa fala, né? E eu levei isso para a escola, né? Pedi ajuda, eu falei assim, teve alguma coisa aqui nesse ambiente, enfim, e até naquele momento a gente
a nossa estratégia foi trabalhar com a princesa Tiana, né? Que é uma princesa negra, uma princesa que representa a força da mulher também. E foi muito, né, gratificante ter essa parceria da escola, que também aprendeu com aquela situação, porque a minha filha ficava integral na escola, então, assim, né, em algum lugar, alguma coisa mexeu e fez com que ela tivesse esse olhar para ela, tão negativo com relação à cor da pele dela, né, e aí também entra muito essa questão dos lápis, né, você começa a ver a criança querer pintar só com o lápis begezinho, mais pro rosa, né, e você fala, não, peraí, até a Faber-Castell agora e outras empresas também estão criando, né, uma gama de lápis de cor da pele, onde você vê várias tonalidades, eu achei isso super legal. Mas, enfim, esse foi o primeiro caso. E o segundo faz mais ou menos, minha filha tem 8 anos hoje, ela tinha uns 6 anos, a Lilian mesmo, e ela foi participar de aniversário na casa de uma amiguinha, e aí era aquele pijama, festa do pijama, onde as crianças dormem e tal. Ela sempre foi muito independente, mas meia-noite me ligaram para buscar, porque ela estava chorando, e queria ir embora, e eu não entendi o que estava acontecendo, mas fui buscar. Ela ficou 2 dias sem falar comigo do porquê que ela não quis ficar lá, né? E ela já tinha dormido na casa de outras crianças e tal. Quando ela conseguiu falar, ela falou, mamãe, e mesmo assim eu tive que puxar muita coisa, ela falou assim, é que me chamaram de cor de pano sujo, né? E aí você fala, peraí, né? Como isso? E aí eu vi o quanto a sociedade é ruim, porque assim, ela nunca tinha escutado isso em casa. Na escola também, a gente já tinha tido a situação, a gente continuou acompanhando, mas você vê o quanto a sociedade é ruim, porque se a criança chamou ela assim, foi porque ela escutou isso dos pais, ou porque ela escutou de alguém próximo, e ela só, né, refletiu isso. Desculpa, gente, porque isso é emocionante para mim. Então, eu acho que foram 2 momentos que Fique tranquila. que trouxeram para mim uma questão, eu preciso lutar por isso, eu preciso mostrar para ela quanto ela é linda, quanto esses cachos dela brilham, né? E, enfim, e isso fez com que eu me engajasse muito nessa temática. E como uma mulher branca, assim, eu sei que eu não tenho meu lugar de fala, mas eu me engajo muito, né? E eu tento trazer muito essa minha realidade, vendo a minha filha sofrendo. Né? E aí a Cargill, falando como empresa, é uma empresa que, como eu falei para vocês no início, também vê o lucro, né? A gente não tem capital aberto, mas a gente tem os nossos acionistas e a gente precisa entregar resultado. E aí, quando se tornou, né? Quando para a empresa eles começaram a perceber que a gente só tinha homens brancos e que os resultados não mudavam e que os negócios, né, não iam tão para frente, que a sociedade estava evoluindo, isso eu estou falando de uns 10 anos para cá, eu estou há 8 na Cargill. Eles começaram a perceber aonde a gente precisa mudar isso, né? E aí a gente vem desse movimento de perceber que quanto mais diverso é o meu time, né, ideias diferentes, inovação eu trago, e com isso os meus resultados, eles são diferenciados daqueles resultados que eu tinha lá atrás, quando eu só tinha homens brancos trabalhando. Né? Então, hoje, por exemplo, a Cargill tem targets, né? A gente quer chegar num patamar de nosso board ter 50% de mulheres. Eu estou falando de posições de liderança sênior dentro da organização. A gente tem um target agora Brasil. O Brasil foi escolhido globalmente como um dos países focos, Brasil e Estados Unidos, para que a gente tenha, no mínimo, 30% da nossa população, né, também de liderança em posições estratégicas de negros, né? Então, ainda assim, né, temos que definir metas para que a gente alcance, porque a gente vive numa sociedade, né, que infelizmente tem aí muitas coisas envolvidas, não forma talvez as pessoas da maneira como a gente espera, mas a Cargill tem isso, e eu acho que um ponto que a Gabi trouxe, que é essencial, né, e eu falo isso por causa própria. Contratar não é a única coisa que faz com que a gente consiga chegar nesses patamares. A gente precisa ter uma estrutura que acompanhe, que desenvolva, que coloque essas pessoas na linha de sucessão de posições estratégicas, né? E isso é um trabalho contínuo, né? E que, como empresa, a gente vem fazendo. Então, foi estruturado agora globalmente. A gente tem uma área de liderança sênior que olha só os aspectos de inclusão, equidade e diversidade dentro da Cargill, né? E cada um de nós, a gente, como funcionário, a gente tem um papel de líder dentro dessa luta por essa questão de diversidade, inclusão e equidade, né? Então, é um propósito nosso individual. E se você não tem isso como algo que faz parte dos seus valores,
a Cargill não é um lugar para você, isso está muito claro. Temos a evoluir, temos, né? Constantemente a gente está sendo desafiado. Eu, como líder de Talent Acquisition, escuto muito e fico feliz de falar assim, olha, eu queria ter um pipeline melhor, maior, de pessoas negras, Natália, você não me apresentou. Né? Eu fico feliz de receber esse questionamento. E aí a gente usa dados para mostrar. Então, tá bom, gestor, por que a gente não trouxe? A gente traz dados, não sei o que, mas vamos trabalhar em parceria? Então, assim, você que é uma pessoa que tem inglês fluente, será que a gente não consegue baixar para o inglês intermediário? Porque a gente tem um programa em parceria com uma instituição que ajuda a desenvolver esses profissionais. Infelizmente, a gente não tem tantos negros na sociedade que têm o inglês avançado fluente. Temos, né? Mas vocês colocam tantos requerimentos que o pool vai diminuindo, né? Então, o que a gente pode fazer para mudar isso e ajudar essas pessoas a se desenvolverem na Cargill e chegarem no patamar que nós queremos? Uma das coisas que eu tive um insight também há pouco tempo fazendo um benchmark, e aí a Gabi também pode, enfim, até clarificar um pouco mais sobre isso, é que eu vejo que a gente começou a entrar numa disputa por talentos por conta da diversidade. Então, as empresas, em vez de trabalhar para desenvolver as pessoas que elas já têm, a gente começa a procurar pessoas e brigar no mercado, a criar uma concorrência por talentos que são considerados diversos. Né? A gente viveu isso agora no nosso programa de estágio, né? Muitas empresas abrindo programas de estágio ao mesmo tempo, e aí empresas, programas exclusivos para mulheres, programas exclusivos para negros, e aí a gente coloca esse talento numa situação que ele fala assim, meu Deus, para onde eu vou? Que é bom, porque ele pode escolher aquela empresa que faz sentido para ele enquanto valores, mas quanto organização, é muito ruim. É ruim para a gente, e assim, o que a gente quer é que essas pessoas cresçam, a gente quer ter um pipeline maior, né, do que a gente tem hoje para posições mais sêniores, mas isso não acontece, porque está todo mundo brigando pela mesma pessoa. Então, eu acho que como empresa, a gente vem evoluindo, vem revendo as nossas práticas, né, para que a gente não crie essa competição no mercado, que é saudável para os talentos no sentido de eles conseguirem ver qual empresa faz sentido para eles, mas quanto à organização a gente também perde, porque a gente já tem pessoas aqui dentro também, né? Então, acho que são várias coisas que a gente tem que sempre revisitar, analisar, para tentar continuar evoluindo. Gente, e acho que a Natália, ela puxou um ponto que eu até quero ouvir também a opinião da Gabi sobre, que é essa questão de resultado, né? A gente também, hoje, o nosso podcast está chegando para várias pessoas e muita gente que deve aí estar querendo, deve ter alguma história, deve ter algum porquê realmente muito forte para puxar muito disso, mas acho que é bem importante a gente reforçar que isso traz sim resultado. Qual é o custo de oportunidade de você não ter diversidade e inclusão dentro da sua estrutura hoje? É o custo realmente de, sei lá, até voltando para a história da Gabi, você perde dinheiro, literalmente. Você perde alguém que está ali, que certamente gastaria na sua festa, no teu restaurante ou algo do gênero, e que chega e tem uma experiência ruim, já que a gente está falando tanto de experiência do cliente no centro, a experiência desse cliente. Qual é o custo de oportunidade de você não ter alguém sentado na sua mesa de decisão? Se você tem gente que consome de todos os gêneros, raças, enfim, e você não pensa na experiência dessas pessoas, só quem vai pensar nessa experiência, quem está ali sentado na mesa de decisão mesmo. Então, você precisa trazer essas pessoas para lá, que é um pouquinho dessa diferença do conceito de diversidade e inclusão, né, Gabi? Eu te ouvi falando um pouco sobre isso também. Diversidade é o que a gente é, inclusão é realmente trazer para o momento da decisão, né? Sim, sem dúvida. Acho que a gente pode super falar de resultado, mas eu fiquei pensando no que a Nath acabou de dizer sobre essa guerra de talentos, sabe? Eu acho super que eu e a Nath aqui, a gente tem muito, né, para aprender uma com a outra, muito para trocar. Espero que a gente possa, né, ter outras conversas. Mas só pegando esse gancho e já entrando em seguida na pergunta, poxa, eu tenho dúvidas sobre até onde vai o benefício social dessa guerra de talentos. Porque assim, ok, isso pode ser bem bacana, né? Porque, querendo ou não, as pessoas que fazem parte desses grupos subrepresentados podem ter mais alternativas, né? Para mais oportunidades, né? Com mais empresas abrindo suas portas, criando programas de estágio, por exemplo, direcionados a mulheres, a pessoas negras. Isso é bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, assim, aqui na Tancinema a gente recebe muito essa demanda, né? Por meio da nossa solução de Hunt, as empresas abrem vaga, né? Querendo talentos negros, talentos trans.
mas muitas vezes essas empresas não estão preocupadas em apoiar o desenvolvimento das pessoas, né? Em formar novas pessoas. Às vezes esse hunting, ele acaba canibalizando, assim, uma pessoa que já tem uma boa colocação no mercado, a gente tira da empresa A e manda para a empresa B. Aí tira da empresa B e manda para a empresa C. Eu fico pensando que há empresas que transcendem, né, essa briga por talentos e estão preocupadas em arregaçar as mangas em, queremos esse talento, não tem o skill necessário, o que a gente pode fazer para desenvolver esse skill? Né? Isso que realmente brilha meus olhos, assim, empresas que estão fazendo isso. E assim, só para ter uma ideia aqui, trazer um pouco de números para essa conversa, a gente fechou uma parceria semana retrasada com uma empresa de tecnologia e a gente ofereceu transcendemos, né? A gente ofereceu 10 bolsas de estudo num curso de programação voltado para pessoas trans e travestis. 10 bolsas de estudo num curso de programação voltado para pessoas trans e travestis. Eu fiz um post só no meu LinkedIn e um post no Instagram. A gente conseguiu 1.028 inscritos. 1.028 pessoas trans e travestis inscritas nessas 10 vagas para esse curso de programação. Então, assim, há muita gente querendo aprender, há muita gente querendo se desenvolver e ainda não há um grande número de empresas que está a fim de dar espaço, assim, para além eu acho bem valoroso que nós tenhamos processos seletivos focados, né? Mulheres, pessoas negras, acho bacana. Mas qual que é o próximo passo, né? O que realmente me brilha os olhos é esse tal do Education Recruiting. Eu gosto disso. Mas, enfim, falando sobre resultado, eu acho assim, é importante apontar, né, o valor disso para a inovação, para a criatividade. É que eu não gosto de ser também punitivista, né? Eu não gosto de falar só da dor, porque às vezes as pessoas levantam aquele argumento de, poxa, num caso de assédio, de preconceito, de violência, a empresa pode perder milhões, assim. A empresa pode perder milhões. Quanto custa um treinamento? É 10 mil? É 20 mil? Não sei. Quanto custa um caso de racismo, um caso de assédio para a pessoa que sofreu, para a empresa que foi palco disso, né? Imagina só, empresas que são negociadas em bolsa, né? A gente viu aí grandes empresas envolvidas em situações muito negativas nos últimos meses. Olha só quanto isso custou. Uma rápida busca no Google já nos traz esses dados, esses números. Mas, assim, isso falando de situações extremas, situações bastante ruins, falando da dor. Mas como que a gente pode falar do benefício, falar do valor para a inovação, para criar produtos, para... Assim, esse meu pitch é que ele é voltado para aquelas empresas que realmente querem assumir uma posição de vanguarda, né? De inovação, empresas que não querem fazer mais do mesmo, querem fazer diferente. Eu tenho jogado bastante essa responsabilidade para essas empresas, né? Porque, o mundo está mudando. Como que a gente muda, não só de uma forma reativa, né? Que todo mundo está fazendo, mas como que a gente faz melhor, como que a gente impacta mais positivamente a vida das pessoas e assim, isso com toda certeza nos coloca numa situação de vanguarda, nos coloca à frente do mercado, à frente de uma mentalidade, e eu acho que esse é o verdadeiro segredo do sucesso, assim. Eu acho que empresas líderes de mercado entenderam isso e por isso estão investindo em diversidade e inclusão. Deixa eu, né, se eu puder, eu acho que tem uma coisa, né, tem números que mostram que realmente empresas com mais diversidade, até da McKinsey tem alguns números que falam que a probabilidade de 21% de uma rentabilidade maior para aquelas empresas que trabalham com o conceito de inclusão e diversidade, né? E aí entra um ponto que, para mim, não é só o resultado em si, né? É o valor da empresa. Então, assim, o valor que eu falo, quanto realmente essa empresa trabalha com esses conceitos no dia a dia, né? Porque é muito bonito mostrar números, e eu falo isso muito internamente. É bonito eu falar que eu consegui contratar mais de 50% de mulheres, que foi o que aconteceu nesse último ano aqui na Cargill. Mas isso é um valor da Cargill, né? É um valor da Cargill. A gente quer isso dentro do nosso dia a dia. A gente quer ter as mulheres participando das reuniões e tendo voz ativa. Assim como a gente, nesses últimos 2, 3 anos, nós contratamos 20 pessoas trans para dentro da Cargill, né? Em processos de transição, aquelas que já tinham feito a transição.
E eu acho que uma coisa interessante é que a gente conseguiu chegar num patamar interno de, por conta desses movimentos e desse valor que a gente coloca para os funcionários. A gente teve um caso de uma pessoa trans que começou a transição depois que a Cargill começou a mostrar que isso é algo que tem que estar implícito nas pessoas que trabalham aqui, né? Então, ela tinha, né? Ela era tratada como mulher, né? O registro dela como mulher, e conforme a Cargill foi fazendo esses movimentos e mostrando a importância disso como um valor para as pessoas, ela se sentiu à vontade de falar assim: eu sou um homem trans. E aí a gente começou todo o processo junto com ela dessa transição. Então a Cargill participou junto com ela, no sentido de a gente entender como para ela, ela como pessoa, era importante isso. Trabalhamos com as pessoas que estavam em volta, trabalhando com a Cargill, toda a parte médica também, Gabi, que você trouxe, que é muito importante, né? E eu vejo que isso não é só o resultado financeiro em si, óbvio, é muito importante, né? Mas a gente só consegue chegar nesses patamares quando as pessoas entendem que a diversidade, inclusão e equidade tem que estar como valor, né? E isso ser cobrado das pessoas, né? Assim, se você não acredita que esse ambiente que você, né, é uma pessoa que acredita na diversidade e inclusão, realmente aqui talvez não seja o seu espaço, né? Porque é isso que a gente quer dos nossos funcionários, a gente quer dar essa abertura para que as pessoas possam se declarar aquilo que elas são. Legal, Nath. Aí agora, gente, puxando um pouquinho mais para o lado prático, assim, da empregabilidade de pessoas trans, eu queria levantar um ponto aqui, porque a gente sabe que as pessoas LGBTQIA+, e especialmente as pessoas trans, elas, muitas, né, não todas, claro, não generalizando, mas muitas não têm o apoio da família, né, muitas são até expulsas de casa, sofrem, né, na faculdade, na escola, em cursos técnicos, sofrem preconceito, né? E eu queria falar um pouquinho sobre como fazer na prática a empregabilidade dessas pessoas e qualificar essas pessoas, conectando elas com as empresas, muito do que a Transcendemos faz. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, Gabi, sobre como isso acontece na prática e o quão é diferente esse cenário da empregabilidade trans está hoje do que era antes, quando você começou a Transcendemos. Bom, eu acho que a gente avançou bastante no que diz respeito à inclusão de pessoas trans, mas ainda temos um longo caminho pela frente, né? Se a gente levanta essa pergunta, né, para quem está assistindo, ouvindo esse podcast, com quantas pessoas trans você já trabalhou ao longo da sua carreira? Talvez não sejam muitas, né? Quantas pessoas trans você conhece em posição de liderança em grandes empresas, na sociedade de maneira geral? Talvez não sejam tantas também. Então, tem muita coisa que a gente precisa mudar, que a gente pode melhorar. Mas a gente já avançou, já deu alguns passos nesses últimos 5 anos, sabe? Quando eu comecei com a Transcendemos, assim, parecia uma extraterrestre falando desse assunto. As pessoas sempre me diziam, mas, nossa, Gabriela, por que eu deveria pensar na questão LGBT? Por que eu deveria pensar em igualdade de gênero? Por que eu deveria pensar, né, na questão racial aqui no meu negócio, aqui na minha organização? Hoje é cada vez menos comum ouvir esse tipo de indagação, né? As pessoas já estão mais convencidas de que há valor na diversidade. A questão é mais o como. Muitas empresas focam na etapa do processo seletivo, né? Então, como que a gente contrata mais pessoas trans ou de algum outro grupo subrepresentado? Mas há um antes e um depois também, né? Para além desse processo seletivo, como que a gente apoia o desenvolvimento profissional dessas pessoas? Aqui na Transcendemos, a gente tem uma frente que a gente batizou de comuto. Comuto é uma palavra que significa troca, mútuo, recíproco. Se vocês quiserem mais informações sobre, dá para procurar até no YouTube, Transcendemos Comuto, COMUTO. E por meio dessa frente, a gente tem unido empresas que pretendem se conectar e desenvolver relacionamento com esses talentos de grupos subrepresentados e também com esses talentos que querem oportunidades em empresas comprometidas com a diversidade. Então, a gente tem alguma jornada de aprendizagem dentro de Comuto, nós temos cursos de tecnologia, de marketing, de outras áreas do saber, e a gente desenvolve esses talentos com o apoio das empresas parceiras e conecta essas pessoas com o mercado. Então, se a pergunta é como, aqui na Transcendemos a gente já tem alguns caminhos
para quem se interessa. Mas, para além disso, eu acho que é importante lembrar que deve haver uma intencionalidade aqui. Então, eu vejo empresas querendo repetir a receita, né, de 10, 20 anos atrás, fazer a coisa do mesmo jeito e querer um resultado diferente. E isso não parece muito inteligente, né? Fazer algo do mesmo jeito e querer um outro resultado. É necessário fazer diferente para ter resultado diferente. Então, como que a gente é intencional não só na nossa busca ativa por talentos, mas uma coisa que eu vejo muito é o seguinte: as empresas falam, Gabriela, essas pessoas, esses grupos subrepresentados não nos mandam currículo, não chegam até nós, esses talentos. E uma pergunta que eu costumo devolver é a seguinte: as pessoas sabem que elas podem aplicar para a sua empresa, né? Que na sua empresa elas vão se sentir livres para ser quem são, que elas vão se sentir bem-vindas, porque eu já passei por essa situação, né? Eu, quando me formei em direito, eu fiquei olhando para lugares onde eu queria trabalhar e eu pensava, poxa, será que eu vou mandar currículo para esse lugar e eu vou ser bem recebida? Será que vão olhar meu nome social, meu nome de registro, isso vai ser um problema? Eu tinha medo de mandar currículo, assim, eu não sabia em quais organizações eu podia confiar. Então, tem até um desafio de atração, de employer branding, né? Como que a gente fortalece essa marca empregadora para que esses talentos busquem organicamente e estejam ali no entorno da sua empresa, né? Porque hoje se fala também de inbound recruiting, como que a gente vai desenvolvendo esses relacionamentos e trazendo esses talentos, mais do que ir lá e publicar vagas XPTO e esperar que chovam currículos de pessoas trans, pessoas negras. Mas aí, para além desses processos de talent acquisition, assim, esse topo do funil, a gente precisa garantir com que esse onboarding, todos esses pontos de contato, sejam de fato positivos, né? Porque eu canso de ver turnover alto, assim, de empresas que contratam de um lado pessoas trans, pessoas negras e saem de outro, sabe? Isso não é inteligente também, né? A gente vai estar investindo em algo que não está trazendo retorno para ninguém, não está oferecendo uma experiência boa para o talento, não está oferecendo benefício ali para a empresa que quer mudar a sua demografia, quer mudar seus indicadores de inclusão. Então, eu acho que é importante que a gente tenha uma visão holística sobre tudo isso, não é só recrutamento e seleção. A gente precisa falar de inbound recruiting, a gente precisa falar de employer branding, a gente precisa de um lado fazer, né? Precisa arregaçar as mangas, precisa ser uma iniciativa legítima, mas além de fazer, a gente precisa falar, né? São duas coisas que caminham em conjunto. E eu tenho certeza que empresas que estão tendo essa visão holística sobre esse desafio estão tendo sucesso nessa inclusão. Posso fazer uma pergunta aqui para uma experiência que a gente teve há pouco tempo? Gabi, a gente, voltando aí à questão do nosso programa de estágio, né? A gente abriu um programa de estágio da Cargill nesse primeiro semestre, e a gente teve mais de 19 mil pessoas se inscrevendo, inclusive muitos profissionais trans, o que a gente ficou muito feliz, porque realmente a gente tentou ao máximo, dentro das nossas comunicações, trabalhar, né, esse branding, esse valor da Cargill tão importante, né? E realmente a gente teve um número de inscritos muito legal, de pessoas trans, e o que a gente foi vendo ao longo do processo é que muitas pessoas desistiam, né? E assim, desistiam, então, preencher o primeiro cadastro, e aí, primeiro teste, que é um teste que todos os candidatos fizeram, né? Para a gente ver a questão de valores, de competências, já teve uma parte que desistiu de fazer. Então, se inscreveu, desistiu de fazer. E assim, eu sei porque a gente ligou 1 a 1, né? O processo da Cargill, ele é às cegas, é oculto, perdão. Então, a gente, como o Cargill não vê as pessoas, a gente não sabe a formação, a gente tem dados macro, né? E aí, a consultoria, ela consegue ter as informações, e nesses casos, como a gente queria acompanhar de perto, a gente fez o contato, né? Mas de resto, eu, como Cargill, nem sei quem se inscreveu, né? E aí, eles falaram, não, a gente se inscreveu, a gente não é capaz disso, uma parte. Aí a gente foi para a parte de inglês, e assim, as nossas vagas, 70%, 80% não pediam inglês. O teste de inglês faz parte, só para a gente ver que nível a pessoa está, no sentido de quando ela entrar aqui, a gente poder, inclusive, ajudar no desenvolvimento e adequar, né, os nossos esforços para que essa pessoa continue evoluindo. E a gente teve mais uma outra parte que desistiu. E aí as etapas seguiram, enfim. A minha pergunta é, o que você acha que faz com que essas pessoas desistam desse processo? Assim, a minha inferência é que, infelizmente, elas não se sentem capazes, mesmo que a gente
fale, não, a gente quer trazer vocês, a gente está acompanhando, a gente quer, né? A gente precisa de vocês aqui, inclusive, para que a gente possa trabalhar essa mudança de mentalidade, né? A gente quer que vocês evoluam aqui. Mas mesmo assim a gente teve essas desistências porque as pessoas não se sentiram capazes de fazer um teste, né? Na visão delas, tá? Os feedbacks que eu escutei. Como a gente teve outras situações que realmente o perfil dentro do. Por exemplo, a gente teve situações que a pessoa se candidatou, porém não tinha a faculdade, né? E para um programa de estágio você precisa ter o vínculo com a universidade. Então a gente já viu ali que talvez não seja um programa de estágio que a gente vai conseguir trazer algumas pessoas trans, né? A gente tem os programas de aprendizes que, inclusive, a gente trouxe alguns trans no nosso programa de aprendizado. Então, eu só queria entender um pouquinho na sua visão o que faz, talvez, a gente ter essa situação, né, de uma empresa que está tentando, está mostrando, teve inscritos, um número bem positivo, mas a gente vê essa desistência ao longo do processo. Bom, a gente pode mencionar alguns pensamentos autossabotadores, assim, né? Eu vejo muitas pessoas que não têm a real dimensão do seu potencial. Eu me lembro de uma colega minha, trans, passou pela transição recentemente, arquiteta, formada pela FAUSP, pessoa talentosíssima, e estava triste, estava para baixo, assim. Falou para mim, Gabriela, o que vai ser de mim agora? Não vou conseguir oportunidade. Falei, meu, olha para você, sabe? Olha a potência que você é, olha o que você sabe, olha o que você já fez. Olha o que você pode agregar numa organização ou em qualquer outro projeto, sabe? Essa moça é um exemplo, assim, de alguém que tem um baita de um potencial, mas não tem noção do seu próprio poder. Faça currículo para mim, por favor. Então, pois é. Mas isso também passa por esse desbloqueio dessa potência, né? Eu acho que a gente precisa, e isso foi algo que a gente descobriu ao longo desses últimos anos, assim, Transcendemos, que a gente precisa preparar essas empresas para que estejam promovendo ativamente essa diversidade, né? Preparar esses ambientes para que sejam acolhedores, sejam receptivos às pessoas de diferentes grupos, mas também a gente precisa oferecer apoio ao desenvolvimento profissional desses talentos, né? Então, na Transcendemos, a gente tem olhado para essas duas frentes, porque senão a gente se depara com vários desafios. É importante que a gente tenha esse olhar sensível também, né? Muitas empresas acham que é só publicar a vaga lá, não, vou contratar pessoas trans aqui, essa vaga aqui é exclusiva para pessoas trans. Mas há várias coisas que precisam ser olhadas, sabe? Há várias coisas que precisam ser olhadas. Desde esses pensamentos autossabotadores até assim, a mensagem, o impacto que a gente quer construir no final das contas. Sabe que algumas pessoas trans ou de outros grupos subrepresentados, às vezes tem um pé atrás, assim, de, poxa, essa empresa só quer dar close, né? Essa empresa só quer vir aqui abraçar a gente, tirar umas fotos e ir embora. E tem empresa que quer fazer só isso mesmo. Tem empresa que é lá abraçar as pessoas trans e ir embora. Então, isso gera todo uma situação, às vezes, de uma desconfiança. É uma repelência, né, Gabi, da empresa que, assim, durante o mês do orgulho, colore o logotipo, fica lindo e depois não faz mais nada. Não tem walk the talk, realmente, né? Exato, isso já aconteceu comigo várias vezes, assim, de eu chegar em alguma ONG, algum projeto ali, pessoas trans, e na hora da minha apresentação eu falei, eu sou a Gabriela, eu sou mulher trans, eu sou fundadora de uma empresa chamada Transcendemos. Quando eu falava empresa, o pessoal ficava meio com o pé atrás, assim, empresa, essas empresas aí só querem dar close, Gabriela, e eu fui meio que, não acusada, mas apontada, assim, quem é você dessas empresas, sabe? Então, foi um trabalho, assim, para desconstruir isso, falar, sou gente como a gente, que eu deveria salientar sobre essa questão, assim, esse approach, essa abordagem. Às vezes as empresas acham que é simplesmente publicar uma vaga, mas não é. Vejam esse exemplo, né, de eu ser apontada, né, você é representante das empresas, você, será que você quer o nosso bem ou você quer só close? É comum, assim, eu ouvir isso. Então, como que a gente passa essa mensagem do nosso real propósito, assim, de que a gente quer promover essa mudança, promover essa sociedade mais igualitária, que uma pessoa não está sendo contratada só pelo fato dela ser trans. Isso é uma desconstrução tanto na empresa que está contratando quanto na pessoa que está sendo contratada.
né, de mostrar para os dois lados que não é diversidade enquanto favor, assim. A gente entende que a gente quer trazer pessoas trans, pessoas de outros grupos subrepresentados, para agregar nos times, para trazer essa inovação, essa criatividade. Eu acho que uma estratégia sólida passa por esse olhar sensível e holístico. Perfeito. Gabi, Gabi e Nath, né? Voltando já para nosso MPB, como a gente comentou, todos os nossos quadros são voltados aí, são inspirados nas músicas da música popular brasileira. Vamos falar de Caetano, vamos falar de alegria. Então esse é o Alegria, Alegria, é o momento em que a gente pede para vocês que vocês falem um pouquinho sobre aquele momento ali da jornada, e a gente sabe que a jornada ela é extensa e não necessariamente tem só momentos de alegria, mas momentos assim. Eu pedi agora há pouco um estalo de por que começar. Eu gostaria de ouvir da Gabi agora um estalo do momento em que você percebeu, putz, estou fazendo a diferença, consegui mudar a história de alguém, eu consegui mudar a história de uma empresa, enfim, conta um episódio pra gente aí, que eu acho que essas pequenas injeções de alegria também fazem a gente ter um pouco mais de força, né? Assim, eu tenho me deparado com várias situações muito bonitas, assim, muito positivas. Assim, por exemplo, nos últimos meses eu tenho desenvolvido vários projetos com fábricas. E aí há esse desafio, né? Como não digo que é mais difícil falar com uma pessoa da produção, não é isso, não são pessoas menos capazes, também muitas vezes até o contrário, né? Pessoas que vivem esses desafios relacionados a racismo, relacionados à xenofobia, às vezes. Mas eu tenho participado dessas conversas, sabe? Em muitas dessas empresas, assim, mais do que ir para falar, eu vou para ouvir. Eu acho que esse processo de mudança, ele passa muito por isso, assim, ouvir o outro, né? Porque, às vezes, esses programas de diversidade e inclusão são decididos, são estruturados de maneira unilateral, assim. A gente acha que esse é o certo, esse é o nosso objetivo, então a gente vai fazer assim, assado. Mas, a gente já ouviu o pessoal lá da produção, né? Qual que é a visão deles sobre isso? O que eles já vivenciaram sobre isso? Eu me lembro de um projeto, esse ano, eu fui falar com as mulheres que estavam ali na linha de produção de uma fábrica de automóveis. E as mulheres, muitas delas me chamaram ali de canto, ali me disseram, Gabriela, a gente nunca tinha sido ouvida dessa forma, sabe? Tinham várias questões ali que a gente estava com foco na questão de igualdade de gênero e, poxa, a gente descobriu que, assim, tinham questões sobre o uniforme, assim, o uniforme não tinha sido pensado para o corpo da mulher. E ninguém tinha falado sobre isso lá, né? As mulheres tinham que levar o uniforme para costureira, para fazer ajustes, tinha questões de ergonomia, assim, mas foi algo desenhado não por quem era objeto daquela solução, né? Mas sim por alguém que pensou que aquele era o melhor caminho. Assim. Tô falando de uniforme, mas isso se aplica a processo seletivo, isso se aplica a várias coisas. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas, assim, tenho adaptado essas soluções de diversidade e inclusão, tanto o discurso, o tom de voz, né, a mensagem, até as práticas, as políticas, com base no que aquelas pessoas de fato vivem, de fato precisam. Então, se eu pudesse deixar uma dica aqui, um estalo, eu diria ouvir o outro. Acho que a mudança passa por isso. Legal, Gabi. E você, Nath, aí na Cargill? Uhum. Você contou aqui, né? Você abriu um pouquinho da cozinha pra gente falando do processo seletivo, que vocês tiveram aí algumas respostas negativas, mas também imagino que muitas alegrias tenham surgido aí nessa caminhada. Conta um pouquinho disso pra gente. Uhum. Falando aí, eu acho que eu dei spoiler aí de algumas alegrias que a gente teve, né? Então, a gente tem um projeto, né, que a gente chama Projeto Pivô aqui na Cargill, que é para a gente realmente trazer mais pessoas trans para trabalhar na Cargill, e aí isso envolve não só o trazer essas pessoas, mas trabalhar realmente com a preparação, deixar as pessoas à vontade para perguntar como funciona. Eu acho que essa questão do ouvir que a Gabi trouxe é muito importante, né? A gente tem muitas dúvidas, até
né, a gente sabe que a gente tem que estar aberto aí a escutá-la e trazer uma resposta para que todo mundo entenda o que a Cargill quer. Então, esse projeto Pivô já tem mais de 20 pessoas trabalhando, pessoas trans trabalhando aqui na Cargill, e por conta deste movimento, a gente teve a pessoa que não entrou na Cargill por conta do Pivô, né, fazendo essa, né, se autodeclarando, né, trans e fazendo toda a transição. E o interessante é que foi numa fábrica, Gabi, você trouxe essa questão do trabalho de fábrica, né? Foi uma pessoa, né, no sul do Brasil, que por conta desse movimento, né, desse trabalho que a Cargill vem fazendo, inclusive com a liderança do nosso grupo, né, que trabalha essas questões LGBTQ+, que é o Pride, ele se sentiu, né, à vontade, né, de fazer essa transição. Então, acho que para mim isso é uma alegria, né, quando isso se torna algo comum, no sentido assim das pessoas realmente conseguirem ser quem elas são, isso é uma alegria, né? Assim como é uma alegria eu fechar os dados de contratação, e aí falando na questão de gênero, né, e ter no último ano ter contratado mais de 50% de mulheres para as nossas posições, né, e o contratar passa do time de talent acquisition, né? Porque a gente apresenta candidatos, mas a definição da pessoa que vai entrar é do gestor, né? Ou da gestora. Então você vê que é uma alegria quando essa escolha é deles, eles estão realmente vendo a importância. Não sei se vocês sabem, mas tem dados que mostram que as mulheres, aí de maneira geral, sejam trans, negras, enfim, elas têm uma criticidade muito maior para se candidatar para as vagas, né? Então, enquanto um homem com 60%, ele olha o perfil dele, se adequa a 60% ao que a posição tem, ele já se inscreve. A mulher, minimamente, o perfil dela tem que estar 80% a 90% aderente à vaga. Então, a gente já tem um percentual de mulheres que é bem menor de inscrição, mas conforme a gente vai trabalhando essas temáticas dentro da Cargill, a gente vai vendo essa mudança até que a gente tem uma mulher escolhida no final. Então, para mim, isso é uma alegria, porque isso é uma mudança que está sendo feita, né? Então, mais uma vez, né, não são só números, são valores que estão sendo transformados. E isso é uma alegria. Eu entrar no banheiro, e é o que a gente tem hoje, eu tenho uma placa do tamanho, assim, tamanho de uma janela, dizendo assim, esse banheiro é para mulheres trans, mulheres cis, mulheres pretas, mulheres pardas, né? E se você não se enquadra aqui, não é o seu lugar. Então, eu acho que a alegria é isso, é esse valor implantado nas pessoas e não só um olhar de dados e números a serem alcançados. Legal, Nath, bacana. E agora passando um pouquinho para outro quadro que a gente falou agora das alegrias, e agora a gente também é quase impossível a gente falar das alegrias, especialmente nesse tema, e também não citar algumas ciladas. Então, agora é a hora do nosso quadro. Não era amor, era cilada. E como a gente já disse aqui algumas vezes, né, o discurso do tema sobre a diversidade é lindo na teoria, mas também a gente sabe que nem tudo ali são flores, especialmente quando a gente fala de pessoas trans, que ainda é um grande tabu na sociedade brasileira. E aí eu queria saber com você, Gabi, o que você encontrou aí no seu caminho que era uma grande cilada, o que não era amor, era cilada? Conta um pouquinho pra gente. Assim, eu tenho me deparado com várias empresas que não estão muito afim de ir para além da página 2, assim, sabe? Desenvolver um projeto com consistência, projeto de fato legítimo, assim. Eu acho que isso é raro, mas tem acontecido. Assim, eu acho que em empresas como a Cargill, que não tô aqui só para... Não tô ganhando nada para receber, para falar disso. É que, de fato, a Cargill tem uma trajetória, né, de constar em rankings de diversidade, inclusão, assim, uma empresa que é um exemplo de como isso deve ser feito com consistência. Mas em outras ocasiões, outras empresas, outras organizações que acabam deixando esfriar essas iniciativas. O impacto é bastante limitado, assim. Então, assim, se eu pudesse falar assim de uma cilada,
Eu falaria mais dessa falta de comprometimento de algumas organizações em, de fato, desenvolver iniciativas sólidas, cotidianas, e que mudem a vida das pessoas, né? Porque há um equilíbrio desejável entre o falar e o fazer. Há empresas que estão preocupadas, né? Pensam, poxa, mas será que eu deveria falar antes de fazer? Eu acho que as duas coisas caminham em conjunto. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo, falar e fazer, né? Mas quando a gente só tem um desses lados sendo observado, aí eu acho que a gente tem um problema. Puxando para o seu lado também, Nath, aí até ecoando um pouco do que a Gabi falou agora. Conta pra gente aí, a gente até reforçando, a cilada é assim, algo no meio do caminho que você falou, putz, preciso ajustar isso aqui, ou começamos a nossa jornada desse jeito, você acabou até trazendo algumas ciladas aí no meio do caminho, mas a gente traz todo mundo pra dentro, aí a liderança não tá pronta, ou alguma coisa do gênero assim. Legal você trazer algum episódio assim que deu muito errado e precisou ser ajustado. Eu acho que eu também dei um spoiler, adoro dar spoilers, eu acabo, né, me antecipando, mas eu acho que um dos pontos aí que é um desafio para a gente foi uma cilada, como eu trouxe para vocês, foi o programa de estágio em que a gente estava muito empenhada a trazer essa representatividade trans para a Cargill, e a gente teve essas desistências, né, que na verdade a gente estava muito feliz, quando a gente viu os números de inscritos, a gente falou, meu Deus, que demais, a gente vai conseguir, né? E aí, ao longo do caminho, as pessoas desistiram, né? Obviamente, teve uma ou outra que dentro do perfil, como eu falei para vocês, não tinha universidade para ser um estagiário, o estagiário precisa ter esse vínculo, né? Então, foi um pouco frustrante, assim, e eu escutei de uma gestora, estou desapontada com você porque você não trouxe um profissional trans para o meu painel final. E eu falei assim, olha, eu também tô como você, né? A gente, toda essa trajetória, esses 19 mil inscritos, quantidade grande de trans, a gente não conseguiu trazer. Por quê? Por N razões. Seja uma razão da Cargill, que tem que se posicionar de maneira diferente, tem que trazer um brand mais claro com relação aos nossos valores, mas também porque a gente tem uma sociedade que, infelizmente, não nos ajuda a formar essas pessoas para que elas se sintam capazes e potenciais para seguir nos nossos processos, né? Então, são vários aspectos, né? Então, isso para mim foi uma frustração, uma cilada, sabe? E que fez com que, por exemplo, a gente já esteja pensando como nós vamos fazer ano que vem, porque a gente precisa mudar isso, né? Eu acho que tem outras coisas, né? Como eu falei para vocês, a gente tem o projeto Pivô, que nos desafia, porque a gente quer, na verdade, ele iniciou-se como um projeto, mas a gente quer que o pivô se torne uma rotina, que não seja algo que a gente tem que trabalhar exclusivamente com vagas trans, não. A gente quer ter pessoas trans inscritas, independente de vagas exclusivas, né? Mas a gente sabe que ainda nós precisamos ter esse olhar, por quê? Porque a gente tem 11 mil funcionários, pensando em terceiros e efetivos, que cresceram com culturas e valores diferentes, né? Então, quando eu apresento uma pessoa trans, se eu não tiver um processo de sensibilização ou um espaço para que eles também perguntem, para que eles também falem como eu vou lidar com essa situação, eu posso criar uma resistência. Né? E, logicamente, a gente tem exemplos, graças a Deus são poucos, de resistência por conta disso, né? E aí a gente entra muito com esse papel da liderança e do grupo Pride, né? Da rede Pride, nos ajudando a trabalhar. Né? Da mesma forma como quando a gente vai fazer um que a gente chama de intake meeting, né? Uma sessão para entender qual é a vaga que vai ser trabalhada, a gente ainda escuta, para mim a vaga não posso ter cadeirantes. Eu falo, mas por quê? Né? Qual que é por que você está com essa resistência inicial? E aí a gente trabalha, e aí o papel dos recrutadores, né, é justamente trazer esse cenário, opa, peraí, isso aqui é um viés, é uma razão digna, me explica um pouquinho melhor, né? Então, a gente tem alguns desafios constantes, por mais que seja algo que a Cargill, na sua base, tenha como um valor, né, as pessoas não vieram desse valor, né, muitas delas, e isso precisa ser trabalhado todos os dias, né, então, eu vejo que é algo que ainda existe realmente um trabalho a ser feito, essa educação, a questão da adequação de
sistemas e espaços, a gente tem mais de 25 fábricas na Cargill como um todo. E, por exemplo, a gente tem muitas que querem contratar trans, mas não tem um banheiro onde tem a placa, né? Ou que tem um banheiro que seja um banheiro não binário, onde a pessoa possa entrar. Então, tudo isso entra também numa questão de investimento para que essa pessoa, quando chegue, ela se sinta à vontade no ambiente, né? Então, são alguns desafios que sim, a Cargill tem evoluído muito, a gente tem conseguido patamares e resultados muito bons, mas que continuam, né, sendo ciladas para a gente no dia a dia e que a gente tem corrido atrás para a melhor solução. Legal, gente. Olha, estou muito, 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 muito feliz com o papo de hoje. Eu adorei a conversa, eu aproveitei muito, refleti muito sobre o meu papel como aliada, refleti muito sobre o dever das empresas, né, de se aliar também a essa luta. Eu só tenho a agradecer a vocês, de verdade, eu gostei muito do papo. Obrigado demais, Gabi. Obrigado, Nath. Acho que quem está nos ouvindo também sai desse tempo com várias lições de casa, e eu acho que esse é o intuito de um case para chamar de seu, é realmente que a gente ouça o que vocês estão falando, traga realmente quais são os principais aprendizados, quais são as principais ações que vocês tiveram na jornada de vocês e consiga levar para dentro das nossas empresas, das nossas casas, para, enfim, para todos os momentos em que a gente está andando aí pelo mundo, para que, quem sabe, eu sei que é um jogo infinito e eu já citei esse livro aqui várias vezes, mas para que cada dia mais a gente esteja perto desse horizonte melhor, com mais equidade para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e aprendi demais. E eu espero que, como eu falei, a sementinha, né, seja gerada a partir dessa discussão que a gente fez em muitas pessoas e que a gente possa realmente transformar essa sociedade e trazer a evolução que a gente precisa ter. Bom, eu também gostaria de agradecer o convite, foi um papo incrível. Eu sempre vejo esses espaços como espaços de troca, né? Posso compartilhar um pouquinho da minha visão, da minha experiência, mas também aprender com Nath, Stefano, Isa. E uma mensagem que eu queria deixar aqui como finalização é: se vocês querem saber sobre a Transcendemos, podem seguir, @transcendemos, @gabriela.alg no Instagram, no TikTok, Gabriela Augusto no LinkedIn. Mas, assim, falando da mensagem, real mensagem mesmo, é que, assim, você não precisa saber de tudo agora, né? Eu acho que essa é até uma mensagem para a pessoa aliada, assim. A gente está falando da questão LGBT, falando de diversidade, falando de grupos subrepresentados. Você não precisa saber tudo sobre racismo, tudo sobre LGBT, para se posicionar como uma pessoa apoiadora da causa, né? Como alguém que acredita num futuro mais justo, mais igualitário. Não é do dia para a noite, sabe? Que a gente aprende sobre tudo isso e também que a gente promove toda essa mudança, né? Se a gente fala de uma organização, a gente precisa ter em mente que é uma estratégia de médio, às vezes longo prazo, sabe? Porque, traçando um paralelo com a questão racial, foram séculos e séculos de escravidão. Não é em 2 anos que a gente muda isso, sabe? Então, é toda uma construção e eu acho que o mais importante de tudo é ter um comprometimento, sabe? Mais do que falar eu não sou racista, a minha empresa é um lugar onde não há racismo, não há preconceito. Assim, nenhuma empresa é perfeita, né? Isso é o primeiro ponto que a gente talvez deva ter em mente. Mas considerando isso, mesmo que as empresas ou as pessoas não sejam perfeitas, as pessoas podem ser comprometidas com a mudança, podem ser comprometidas com a melhoria, né? Como que a gente se torna pessoas melhores do que a gente foi ontem, melhores do que somos hoje, né? O mundo muda, a gente precisa mudar também. Então, como que, tendo isso em mente, a gente pode buscar mais conhecimento sobre isso, né? Poxa, eu não entendi isso que a Gabriela falou aqui, né? Cisgênero, transgênero, que negócio é esse? Vamos abrir o YouTube, dar uma olhadinha, tem vídeos excelentes, incríveis, né? De influenciadores, pessoas que tratam desse assunto, né? Então, como que aos pouquinhos eu começo a acompanhar essas discussões, como minha empresa também, aos poucos, vai implementando essas mudanças de processos, de políticas, ouvindo os outros, né? Trazendo cada vez mais pessoas para esse processo de cocriação mesmo. Eu sei que essa é uma palavra batida, mas como que a gente constrói isso de maneira coletiva, consistente e cotidiana. Então, esse é o convite que eu faço para quem está ouvindo a gente aqui hoje. Muito obrigado.
Então é isso, Isa. Temos um case, temos um episódio. Hoje foi muito intenso, como a gente já tinha dito. Histórias que, assim, mexem com a gente, nos dão vontade de realmente mudar o mundo. Eu espero que quem está ouvindo esteja com a mesma sensação que eu estou. Essa vontade de sair fazendo alguma coisa diferente, mirando mesmo no exemplo da Gabi, de pegar e fazer. Eu acho que é isso que é a proposta do case para chamar de seu. E acho que hoje a gente conseguiu realmente passar por essas dicas de uma maneira muito, muito prática. É isso aí, como eu disse para a Gabi, o meu convite como aliada tá aceito. E eu espero que você também, que esteja ouvindo a gente do outro lado, também aceite esse convite. É muito importante, a gente precisa de muita gente aí para fazer, como o Esté disse, para fazer um mundo melhor, para lutar ali por direitos não iguais, mas equidade. Não esqueçam de dar o follow no podcast e acompanhar todos os nossos episódios, em qualquer que seja o agregador que você está ouvindo a gente. Compartilha esse episódio e outros com quem você acha que pode beber essas dicas, que consegue aí se apropriar desse case. E acessem anshan.com.br para entender um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre a Câmara Americana aqui no Brasil. Isso aí é lá no nosso site também, que você consegue saber mais de como se associar, como ser uma associada da Anshan. E claro, também segue a gente nas redes sociais, é só buscar por Anshan Brasil em todas elas. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter. E vocês que nos escutaram até aqui, a gente quer muito saber a opinião de vocês, não só sobre esse episódio, mas sobre todos os outros que a gente já lançou. Sugestões, comentários, sinal de fogo, reclamações para podcast@anchambrasil.com.br. É isso aí, a gente espera você lá. Esse episódio foi idealizado pela Anshan Brasil, com Guilherme Domingues e Rafael Clemente na edição e captação, Camila Zarzur, Herbert Barlow, Nicole Dias, Victoria Ferrari e Vinícius Roque na produção. Aqui, calma, tô do lado de vocês. E home office, né? Tem essas coisas de microfone não, telefone. Fique tranquila, vai lá atender, Gabi.